Olá, estou de volta com mais um vídeo para o canal e hoje com um vídeo muito especial porque eu vou falar a respeito dos órgãos mais relevantes do Poder Executivo Federal, do ponto de vista do papel que exerce para o nosso país, com órgão central em Brasília e unidades regionais em todas as unidades da Federação, com um corpo de servidores bastante atuante e muito qualificado, do qual você poderá vir a fazer parte em breve, do qual eu faço parte. Estou falando da CGU, Controladoria Geral da União. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo, que eu vou trazer para vocês uma análise completa para que você seja aprovado no próximo concurso. Eu sou Olivia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanhe até o final para que você saia daqui sabendo exatamente como se preparar e de forma assertiva para este importante concurso desde já. A CGU, que é órgão do governo federal e responsável pela defesa do patrimônio e pelo incremento das ações de transparência na gestão, exerce suas atividades por meio de diversas ações de controle, de auditoria, de ouvidoria, correição e prevenção e combate à corrupção. Atualmente, a CGU está estruturada em 6 unidades finalísticas que trabalham de forma integrada com diversos projetos integrados e ações organizadas entre si, e são elas a Secretaria Federal de Controle Interno, a famosa SFC, a Corregedoria Geral da União, a Ouvidoria Geral da União, a Secretaria de Integridade Pública e de Integridade Privada e a Secretaria Nacional de Acesso à Informação. Muitas vezes, essas unidades finalísticas acabam delineando os cargos, as especialidades que são trazidas nos editais dos concursos, né? Com exceção ali da SFC e da Corregedoria, que são aquelas unidades que basicamente estão presentes em todos os concursos, as outras acabam passando por algumas mudanças, passaram por algumas mudanças ao longo da história da CGU e acabaram demandando ao longo aí dos últimos concursos realizados alguns conhecimentos específicos para fazer parte aí de uma ou de outra secretaria. Mas veremos aí que as principais secretarias são realmente as secretarias federais de controle e de corregedoria em termos de número de servidores, tá? Então a Secretaria Federal de Controle, ela exerce o papel de sistema de controle interno do Poder Executivo, portanto a SFC tem um papel extremamente importante no âmbito, na seara do controle interno do Poder Executivo Federal, e é a secretaria que demanda o maior número de servidores. É aquela formação, aquela especialidade de auditoria e fiscalização que os editais trazem, a grande maioria dos servidores vão compor o quadro da SFC, assim como foi o meu caso no meu concurso. Eu fiz para a área de auditoria e fiscalização, embora em vários momentos eu tenha transitado por outras secretarias, e esse é um ponto bastante positivo da CGU, essa possibilidade de você transitar aí ao longo da sua carreira por diversas áreas, diversos setores e exercendo diversos papéis e diversas funções e atribuições importantes no âmbito da CGU, tanto do ponto de vista do órgão central, quanto do ponto de vista das unidades regionais, tá? Uma outra unidade finalística muito relevante da CGU é a Corregedoria Geral da União, que tem como papel principal a apuração de responsabilidade de agentes públicos e de entes privados que contratam com a administração pública e também de fortalecer o papel de fortalecer as unidades que compõem o sistema de correição do Poder Executivo Federal, compondo aí o CISCOR, tá? Então a CGU, na verdade, é um grande espelho, é um grande parâmetro, um grande normatizador das atividades de controle, tanto do Poder Executivo Federal, quanto acaba espelhando as atividades das demais controladorias gerais dos estados e dos municípios, tá? Vocês que farão parte da CGU muito em breve, tá? Serão meus colegas, futuros auditores federais de finanças e controle, saibam que é um órgão que exige, né, servidores bastante atuantes e bastante responsáveis de suas atribuições, porque a CGU ela tem uma reputação muito forte, uma reputação a zelar, uma integridade muito grande nas suas ações e nas suas formas de passar para os demais órgãos o tom, né, que se espera de uma organização íntegra, de uma organização ética, de uma organização que exerça suas atividades, sempre privilegiando boas práticas, eficiência e economicidade, tá? Lembrem que é um órgão máximo do Poder Executivo Federal em termos de controle interno, de controle das ações, da gestão e dos recursos públicos, tá bom? Então, saibam que vocês serão importantes servidores e serão importantes espelhos para os demais servidores dos demais órgãos e entidades da administração pública e também dos demais estados e municípios, tá bom?
Aqui eu trago para vocês o organograma da CGU. A CGU ela tem bastante atribuições muito bem delimitadas, de modo que você pode, como eu falei, transitar ao longo da sua carreira por diversas áreas, exercendo diversas atribuições, embora essas atribuições elas se exerçam de maneira integrada e, obviamente, visando um bem comum, são atividades bastante definidas, né? Bastante delimitadas. Então, você pode, em um momento, estar trabalhando ali na secretaria, junto, né, de acesso à informação, junto de integridade pública e privada, trabalhando com organismos internacionais de prevenção e combate à corrupção. Daqui a pouco você está trabalhando na corregedoria, ou daqui a pouco você está auditando entidades ou municípios, fiscalizando municípios no âmbito da SFC. Enfim, você tem aí diversas possibilidades de funções e atribuições ao longo da sua carreira no órgão central, obviamente nas unidades regionais, aqui as controladorias regionais das unidades nos estados, tá? Elas acabam espelhando muito do que o órgão central faz, obviamente, do ponto de vista micro, do ponto de vista do estado, tá? Então, acaba espelhando de algum modo, principalmente as atividades de correição da corregedoria e as atividades da SFC. Por isso, novamente, são duas áreas que nós veremos aqui que acabam demandando um grande número de servidores, porque esses servidores vão atuar tanto no âmbito do órgão central quanto no âmbito das unidades regionais. Estamos falando, além de Brasília, 26 outros estados em que a CGU está presente, tá? Então, a CGU é um órgão de controle do Poder Executivo Federal que tem uma capilaridade muito importante, né? A gente acaba atuando, né? E porque é verdade, né? A gente acaba atuando em todo o país, né? Por isso, a relevância da CGU no papel do controle da gestão pública, no controle da coisa pública, para que a gente possa realmente garantir para a sociedade, né, entregas satisfatórias do bem público, tá? Então, novamente, vocês serão grandes e importantes servidores para a sociedade, para os estados como um todo, tá bom? Com relação aos últimos concursos da CGU, são dos anos de 2006, 2008, 2012 e 2022. Então, portanto, o último concurso foi realizado em março de 2022 pela banca FGV. Vejam que no histórico de concursos da CGU, os concursos foram todos no formato de múltipla escolha, eram concursos realizados pela ESAF, tá? Ali do prazo de edital até a prova, temos um período razoavelmente homogêneo de pós-edital, de dias de pós-edital, tá? Entre 60 e 80 dias. Nunca passou muito disso, inclusive no meu foram exatos, cravados 61 dias de pós-edital, né? Portanto, é um pós-edital bastante curto, bastante exíguo, e é um concurso que exige você uma preparação prévia, né? Em outra oportunidade, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês comentando como foi a minha preparação nesses 61 dias de pós-edital, explicando exatamente como foi a minha forma de estudo, o que eu priorizei em termos de método de estudo para conseguir fazer uma preparação meteórica e extraordinária, aliás, do jeito que eu gosto, nesses 61 dias de pós-edital da CGU. Mas, obviamente, se você vê, né, como é, nesse momento, o concurso da CGU, que exigirá de você uma preparação de médio a longo prazo, exige você uma certa sustentabilidade no estudo, na sua preparação, uma certa constância, para que você consiga manter a sua preparação de forma otimizada e de forma qualificada ao longo dos próximos meses, para que quando chegue no pós-edital, para que chegue no momento de uma publicação de edital, você já esteja bastante seguro da sua preparação, do domínio das matérias que estão presentes nesses concursos da CGU, tá? A gente vai ver aqui ao longo deste vídeo que eu vou trazer para vocês as matérias que estiveram presentes nestes últimos concursos. Nós podemos já, se vocês já podem se preparar de forma bastante preditiva para um próximo concurso da CGU, considerando aquelas matérias que fazem parte, que fizeram parte de todos esses concursos anteriores, que novamente são disciplinas muito importantes para a área de controle, muito importantes para a área de controle interno especificamente, uma vez que estamos falando de uma controladoria,
tá? Para que vocês consigam, desde já, fazer uma preparação bastante qualificada, bastante consolidada, assentar realmente o entendimento, assentar o conhecimento dessas matérias, para que vocês tenham capacidade lá na frente de fazer peças, de fazer textos discursivos e se saiam muito bem na prova como um todo, tá? Então acompanha comigo até o final para eu destacar para vocês quais são essas matérias e como que vocês devem se preparar para cada uma delas desde já, tá? As especialidades, Lívia, quais foram as especialidades? Vocês vejam ali que em 2006, né, do primeiro concurso que eu trago aqui para vocês, era exatamente aquelas áreas que eu mencionei para vocês. Auditoria e fiscalização, que compõe o quadro da SFC, basicamente, áreas de correição e áreas de TI, tá? A área de TI, basicamente não, esteve presente em todos os concursos da CGU. Né? Vocês que em breve estarão, né, compondo, sendo meus colegas na CGU, compondo o quadro da CGU, perceberão que a CGU trabalha com diversos sistemas de dados, né? Sistemas de tratamento de dados, tratamentos de informações. Vejam, nós verificamos, né, fiscalizamos e auditamos informações de recursos públicos federais que são repassados para todos os estados, né? Estados e municípios. Então, nós temos a situação de recursos públicos federais sendo passado da União para estados e municípios. Só de estados são 26, de municípios são mais de 5.000 municípios que a CGU exerce jurisdição, né? Então, a CGU, ela tem essa jurisdição sobre todos os municípios que recebem recursos públicos federais. Então, veja, nós precisamos estabelecer sistemas que subsidiem o nosso trabalho, né? Então, assim, nós trabalhamos com diversos sistemas de dados, sistemas de informação a respeito de contratação pública, de servidores, de repasses de convênios. Então, tudo isso precisa ser tratado, esses dados precisam ser tratados da melhor forma para que nós consigamos realizar um trabalho satisfatório, um trabalho que realmente traga frutos e resultados para a sociedade, que é o nosso principal, tá? Para o cidadão, que é o nosso principal, que é aquela pessoa que paga, assim como você paga os impostos, paga, né, paga e que distribui, obviamente, ali por meio das suas ações, recursos públicos que precisam, em algum momento, serem fiscalizados e bem geridos, né? Então, a CGU tem esse papel, exerce esse papel e precisa, para isso, de diversos sistemas. Por isso, a área de TI é uma área muito forte na CGU, né? Ela sempre foi uma área muito forte, porque a gente precisa não só de servidores que desenvolvam sistemas para a gente, né? E que deem esse suporte para a gente no tocante a essa necessidade de trabalhar, de minerar e de criar trilhas, né? Para que nós possamos auditar de maneira satisfatória, de maneira eficiente, os recursos públicos que são repassados, tá? A área de TI, portanto, uma área muito forte na CGU, sempre foi e continuará cada vez mais sendo. Então, ainda que, né, essa área sempre estivesse presente nos concursos, nos editais da CGU, elas não exigiam formação específica. Então, em nenhum momento, a CGU, os editais da CGU exigiu formação específica. Então, ainda que você, né, não tenha a formação em TI, por exemplo, ou você vai se deparar na sua prova com o conteúdo de tecnologia da informação, informática, análise de dados, ou você poderá escolher, inclusive, essa área para você concorrer, né? Ainda que você não tenha formação específica. Então, todos os concursos exigiram nível superior em qualquer área de formação, então, independente da sua formação, você poderá concorrer e poderá concorrer aos cargos, independente da especialidade, e ainda tivemos ali no ano de 2008 e 2022, tivemos vagas para o cargo de nível médio, tá? Que é o técnico federal de finanças e controle. Então, ali no histórico, tivemos essa área de auditoria e fiscalização, correição e TI. Ao longo ali dos anos, tivemos uma certa abertura com relação às especialidades,
como, por exemplo, saúde, obras públicas, estatística, desenvolvimento institucional, prevenção à corrupção. Em 2012, tivemos, além da área geral de auditoria e fiscalização, a área administrativa, de infraestrutura, desenvolvimento, né? Mas em 2022, auditoria, fiscalização, correção, TI e contabilidade. Percebe que tivemos um certo histórico de abertura de diversas especialidades e, novamente, um fechamento. Lívia, o que você imagina para o próximo concurso da CGU? Exatamente como eu coloquei ali, tá? Auditoria e fiscalização, correção e TI. Porque o auditor, né, que ele faz uma especialidade de auditoria e fiscalização, ele acaba estando apto a exercer suas atividades, tanto no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno, quanto no âmbito das Secretarias de Integridade, na Secretaria Nacional de Acesso à Informação, assim como o TI. TI estaria ali espraiada, obviamente, em todas essas secretarias da CGU. E a área de correição, que é uma área bastante específica da CGU, que trabalha realmente com a apuração de responsabilidades de agentes privados, que auxilia os sistemas de correção das demais unidades e órgãos da administração pública, tá? Então, para um próximo concurso, eu imagino que vai existir novamente essa tendência, né, de redução das especialidades. Então, basicamente, a gente teria a área de correição, porque é uma área muito específica, né, que trabalha realmente com essas apurações de responsabilidades, acordo de leniência, lei anticorrupção, enfim, a área específica, a área geral de auditoria e fiscalização, que seria aquele auditor padrão, né? Aquele auditor que teria capacidade de transitar muito bem por diversas secretarias, e o auditor especialista em TI, que teria, então, essa capacidade, né, esse conhecimento prévio, ainda que não fosse formação, mas a formação que ele adquiriu ao longo da preparação para o concurso, conhecimento dos sistemas, das ferramentas que são necessárias realmente para auxiliar o trabalho da auditoria em todas as suas áreas, tá? Então, imagino algo nesse sentido, fechando ali novamente as especialidades. Obviamente que no contexto econômico e político que nós vamos passar aí nos próximos 2 anos, o órgão pode sentir necessidade de uma especialidade, de um cargo específico em uma especialidade específica, tá? Ainda assim, se vier, como veio, por exemplo, no último concurso, a área de contabilidade, isso é algo que a gente precisa aguardar a publicação do edital ou qualquer comunicação posterior, tá? Mas neste momento a gente já consegue fazer uma excelente preparação para o concurso da CGU, independente dessa definição de especialidades. Obviamente que, fazendo parte da CGU, eu vou sabendo, né, eu venho sabendo de quais são as demandas, de quais são os projetos que estão sendo tocados e que podem, obviamente, gerar uma demanda específica para uma área específica, tá? Mas isso é algo que a gente percebe ao longo dos anos, ao longo dos próximos meses, que pode suscitar para a gente, que pode delinear para a gente uma especialidade específica a ser exigida, a estar presente no próximo edital. Tá? Vejam que com relação às lotações, além de DF, que é o órgão central e que acaba nos editais concentrando o maior número de vagas, nós tivemos também vagas para diversas outras localidades. Como eu falei, a CGU está presente em diversas regionais de todos os estados da federação, né? Mas, Lívia, exatamente, né, essas lotações, tirando com exceção ali do ano de 2006, que foi um ano bastante inicial, assim, no histórico da CGU e que teve previsão para todas as regiões do país, além do DF, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudoeste, Sul, né? Com exceção do ano de 2006, todos os demais concursos trouxeram vagas específicas para a região Norte. Por que, Lívia, isso acontece, né? E aí eu vou falar para vocês um pouco do modus operandi, né? Da questão de remoção na CGU, né? Em algum momento ali, anteriormente, previamente, isso era muito amarrado, né? Essa situação das remoções era muito amarrada. Então, se você
Inclusive, os editais traziam a previsão expressa, né, de que um servidor que concorresse a uma determinada área, a uma determinada região, por exemplo, Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, enfim, ele deveria obrigatoriamente cumprir os 3 anos do estágio probatório naquela região, não tendo que se falar em hipótese nenhuma sobre possibilidade de remoção, tá? Isso era algo expresso, os editais traziam isso de forma expressa, tá? O que acontece é que, obviamente, percebemos uma tendência na administração pública, e novamente, acho que eu falei isso lá atrás, a CGU acaba dando o tom, né, para diversos órgãos. E com o passar do tempo, pós-pandemia, mas mesmo antes da pandemia, a CGU vinha num processo de migração para um trabalho, uma espécie de trabalho híbrido. Trabalhamos com muitos sistemas. Basicamente, todo o nosso trabalho consiste em trabalhos de videoconferências, mesmo quando nós precisamos entrevistar ou mesmo realizar, por exemplo, processos administrativos disciplinares, que você tem ali uma comissão formada por diversos servidores, muitas vezes testemunhas, acusados, investigados ali no processo, cada um estando em um estado, em uma localidade diferente, e as ferramentas hoje que nós temos consegue concentrar e consegue centralizar essa atividade no âmbito de uma reunião que ocorre por meio de uma videoconferência, entende? Então, assim, o ferramental, ele foi progredindo ao longo dos anos e isso foi possibilitando que o trabalho da CGU e aí daí diversas áreas fossem realizados de forma remota, tá? De forma remota, o que possibilitou e facilitou esse trânsito dos servidores pelas diversas áreas e pelas diversas unidades, pelas diversas regionais. Então, algo que antes era bastante sedimentado e amarrado no sentido de que você está lotado em uma regional, você deverá ficar ali por muitos anos, e a lista de remoção era algo assim muito complexa, porque muitas pessoas queriam transitar e isso precisava, obviamente, ser bem monitorado, tá? Hoje em dia, isso se torna muito mais fácil, uma vez que nós temos todo esse ferramental de trabalho que possibilita a gente exercer esse trabalho de forma remota, de forma que independe do local onde você está. Obviamente que existem regramentos, existem normativos que você precisa atender, que você precisa observar, mas o fato é que hoje está muito, muito mais fácil você transitar entre as diversas regiões do país, entre as diversas unidades regionais do país, independente da sua lotação inicial, tá? Com relação ao próximo concurso, novamente, então assim, por que essas regiões do norte? Porque as regiões do norte acabavam que as pessoas tinham uma certa um certo desconforto, vamos dizer assim, em sair de uma outra região para ir para a região do norte. Meio que era um pedágio que a pessoa pagava se ela quisesse, por exemplo, ir para um outro estado, por exemplo, o estado do Nordeste, né? Os estados do Nordeste acabavam sendo bastante demandados. Então, as pessoas passava pelo o estado do norte com uma forma de pedágio para ela conseguir, então, se mudar, né, ser removido para um estado do Nordeste que ela quisesse. Então, como existe essa questão, né, da pessoa do norte precisar ser preenchida, os editais acabam trazendo essas lotações específicas para a região norte, tá? Lívia, isso deve permanecer novamente, né? Como eu falei sobre essa possibilidade, essa facilidade de trânsito que os novos ferramentais acabam dando para a gente, talvez isso já não seja uma realidade, tá? Talvez possamos presenciar no próximo edital algo que aconteceu, como aconteceu, por exemplo, em 2006, em que trouxe a previsão ali de lotação no DF e em diversas unidades regionais de todo o país, né? De todas as regiões. Mas é algo que a gente precisa, obviamente, aguardar um pouco mais, o encaminhar das ações no tocante ao próximo concurso para que a gente possa bater um martelo ou falar algo mais concreto no tocante a isso,
né? Mas, gente, vamos combinar que independente, né, de lotação, imagino vocês que se preparam para concursos como Controladoria Geral da União, Receita Federal do Brasil, Tribunal de Contas da União, vocês são mais ou menos desapegados com relação a essa questão da lotação, tá? A seguir, eu vou falar sobre a questão da remuneração, inclusive apresentar para vocês as remunerações líquidas, tanto de auditor quanto para técnico, para que vocês já tenham uma noção de quanto, em termos líquidos, vocês receberiam, né, para serem lotados em uma região, em um estado diferente, uma cidade diferente da sua de origem, tá? Então, essas foram as vagas dos últimos concursos. Os concursos da CGU em geral são concursos que têm um número muito grande de vagas, né? Vejam ali que o AFFC, né, o Auditor Federal de Finanças e Controle para a área de auditoria e fiscalização, que é a SFC, como eu falei inicialmente, é a área que demanda o maior número de servidores. Na sequência, a área de correição e a área de TI. Tá? Então, Lívia, novamente, essa situação pode se repetir no próximo concurso? Pode e faz todo sentido, tá? Então, pelo histórico, nós podemos perceber que em alguns momentos, né, em alguns contextos, foram exigidas formações, não formações, mas especialidades específicas, como saúde, operações obras públicas, estatística, desenvolvimento institucional, comunicação social, por exemplo, 4 vagas ali no concurso de 2012, foram 4 vagas para a área de comunicação social. Mas isso é muito pontual, entende? É como eu falei, é uma demanda específica do órgão naquele momento e que daí ele abre vaga específica para aquela área de conhecimento, tá? Mas não é o padrão. O padrão realmente, inclusive até em termos de número de vagas, são aquelas 2 grandes áreas ali da SFC, auditoria e fiscalização, e a área de correição, e a área de TI, que acaba permeando, obviamente, todas as atividades, tá? Eu vou trazer para vocês como que vocês se preparam tendo em vista essa ausência, né, de informação com relação às especialidades de um próximo concurso, que obviamente não impede de maneira nenhuma uma preparação bastante robusta desde já, tá? Então é um concurso que em geral traz um número bastante expressivo de vagas. No meu concurso em 2012, por exemplo, foram 250 vagas. Foram 4 chamadas, tá? Esse concurso aconteceu em 2012. Eu fui chamada ali na primeira chamada, né? Na primeira chamada, novamente, farei um vídeo depois explicando como foi essa minha preparação, que me rendeu um excelente resultado em pouco tempo, né? Para que vocês saibam exatamente como foi uma preparação focada, direcionada para esse concurso, que acabou me colocando ali dentro das vagas, numa excelente posição e na primeira chamada. Mas esse concurso de 2012, ele teve 4 chamadas, né? 2012, 13, 14 e 15, né? 2012, 13, 14 e, se eu não me engano, a outra foi em 2016, né? Mas ao longo da vigência desse concurso, 2+2, ocorreram diversos cursos de formação, basicamente foi um curso de formação por ano desde 2012, e muitas pessoas foram chamadas aí, muito mais do que as 250. Então, esse é o histórico da CGU, tá? A CGU chama muita gente ao longo da vigência do concurso. Em geral, o edital já sai com um número bastante expressivo de vagas. Então, se você pretende se preparar para a área de controle, coloca, obviamente, no seu trajeto o concurso da CGU em breve, que eu vou, né, explicar aqui para vocês quais são as perspectivas para o próximo concurso. Em termos de cargo para o técnico federal de controle, tanto em 2008 quanto em 2022 existiu previsão de vagas, né? Ali em 2008, 180 vagas para o técnico e em 2022, 75 vagas. E esse é um cargo de nível médio. Você vê possibilidade de alteração para o cargo de nível superior? Não vejo, tá? Eu não vejo possibilidade de mudança da exigência de formação para o cargo de técnico, tá? Mas isso, obviamente, talvez seja prematuro bater o martelo, falar de forma mais assertiva com relação a isso, mas, sinceramente, não vejo razão
para que o técnico venha se exigir o cargo a formação em nível superior, tá? Então, para um próximo concurso, eu diria que continuaria sendo um cargo de nível médio, tá? Mas, novamente, gente, se vocês me conhecem um pouquinho, vocês devem imaginar que vocês primeiro já devem ter me ouvido falar sobre a possibilidade do tecnólogo, né? Esse concurso não impede o tecnólogo. O tecnólogo é algo que você faz num curtíssimo espaço de tempo. Se você tem o nível médio, ainda não pensou em fazer, pense, considere fazer, tá? É algo muito importante. E outra coisa, o concurso, para uma preparação, como vai ser a preparação para esse concurso da CGU, ele dá a você a possibilidade de você se preparar para um cargo de nível superior, tá? Confia no que eu estou falando, tá? Então, você tem a possibilidade, sim, de se preparar para o cargo de nível superior, para o cargo de auditor, para o cargo da CGU. Então, presta atenção em tudo que eu vou falar aqui, para que você já ligue em anteninha. Se você fica nessa, né? Será que eu faço técnico ou auditor? Se você segura aqui na minha mão, se você vem comigo, se você vem desde agora, numa constância de estudo, obviamente estamos falando de uma preparação de médio prazo e é uma preparação que deve ser sustentável ao longo da sua rotina diária de estudo nos próximos meses e no próximo ano. Você deve fazer isso de forma constante, sustentável, mas, obviamente, de forma eficiente, para que você consiga chegar competitivo no momento dessa prova e concorrer ao cargo de auditor, que é totalmente factível, tá? Aqui nós temos as disciplinas que foram comuns nos últimos concursos, disciplinas essas que nós podemos ver ali espaçadas ali embaixo, são aquelas disciplinas que são assim do momento, aquelas disciplinas do contexto político, do contexto econômico, do contexto do órgão naquele momento, naquele ano, naquele período. Então assim, por exemplo, em 2006, políticas sociais de infraestrutura. Em 2008, análise de projetos, finanças, né? Conhecimentos gerais. Então, estava muito voltada para essa questão de projetos, né? Diferiu muito dos demais concursos, essa questão da cobrança de finanças e de análise de projetos. Em 2012, já tivemos ali auditoria em TI, né? Então, era uma auditoria em TI. Por quê? Porque os órgãos estavam num momento de contratação de tecnologias, de sistemas de informação, e nós, auditores, obviamente, precisávamos ter conhecimento de como auditar essas contratações que estavam sendo feitas pelos demais órgãos e entidades da administração pública, percebe? Então, tudo isso vai do contexto, essas matérias assim mais específicas, ela vai do contexto daquele momento, da necessidade do momento, do órgão naquele momento. Então, em 2012, caiu a auditoria em TI, que é auditar as contratações de TI e conhecimentos de bancos de dados, tá? Em 2022, já tivemos um outro viés, que foi a cobrança pesada de avaliação de políticas públicas e de finanças públicas. Todas as demais matérias, língua portuguesa, inglesa, raciocínio lógico, administração geral e pública, administrativo, constitucional, AFO, auditoria, técnica de controle, controle interno, contabilidade pública e políticas públicas, estiveram presentes em todos os concursos, né? Com exceção ali do raciocínio lógico, que só veio para o técnico em 2022 e, aliás, essa é uma tendência, tá? Então, nós temos ali um grupo de matérias que vocês já conseguem estudar de forma bastante preditiva para um próximo concurso, porque sim, seguramente elas estarão no próximo edital. Nós estamos falando, se vocês identificarem ali na última linha, a totalidade das matérias do concurso, é basicamente todo o edital, né? Com exceção daquela matéria que entra ali no edital, naquele ano, em decorrência do contexto, em decorrência da necessidade do órgão naquele momento. Todas as demais, você já tem ali uma segurança bastante elevada de que elas estarão no seu edital. Portanto, novamente, é uma preparação bastante segura, bastante preditiva do que você vai encontrar lá na hora da prova.
Talvez a grande dificuldade neste momento seja você organizar o seu estudo, organizar o estudo dessas matérias, encaixar isso dentro da sua realidade, muitas vezes de filho, trabalho e outras atividades, e manter isso de forma constante ao longo dos próximos meses e ao longo do próximo ano, tá? Essa talvez seja a grande dificuldade que vocês vão se deparar neste momento. Mas assim, em termos de conteúdo, em termos de matérias, vocês não têm nenhuma, né, vamos dizer assim, dúvida das matérias que vocês deveriam estar estudando neste momento, tá? E vem qual quantidade? Depende muito do seu contexto, né? Mas vamos falar mais adiante quais matérias seriam interessantes de você começar a estudar desde o princípio. Com relação à remuneração, que é algo muito importante, que eu imagino que vocês se interessem muito, e só falar para vocês uma coisa: essa tabela remuneratória aqui do Auditor Federal de Finanças e Controle, essa tabela de remuneratória era uma tabela que eu imprimi, eu tinha acesso a essa tabela, obviamente, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E naquele momento que eu decidi fazer essa preparação para o concurso da CGU, a primeira coisa que eu fiz, naquele momento, ali a gente não tinha esse tipo de informação que hoje vocês têm, que acabam, né, facilitando muito em termos de conhecimento prévio das suas decisões, né, para que vocês tomem as decisões de forma acertada. Então vocês têm muita informação, né? Mas isso não era algo assim aberto naquele período, mas foi algo que eu realmente, por ser muito curiosa, peguei, achei essa tabela remuneratória, imprimi e ficava ali na minha mesa de estudo, né? E eu falava para mim, obviamente, a gente vai ter a oportunidade de gravar um outro vídeo para contar exatamente como foi. Eu vou ter a oportunidade para gravar esse vídeo contando para vocês como foi a minha preparação, mas era algo que me servia de inspiração, com certeza, né? Então essa tabela remuneratória eu imprimi e ficava na minha mesa de estudo, né? E eu falava comigo, olha, daqui a X meses vai ser essa remuneração vai ser o meu salário, mensalmente o meu salário, e não deu outra, aconteceu, né? Mas por que é importante de vocês terem essa visualização, né? De saber exatamente, de se planejar e estudar realmente com propósito, né? Para que você está estudando? Faz diferença para você ter uma remuneração inicial de 20.924? Esses são dados de maio de 23. Hoje são 22.977 iniciais. Então seria muito bom para você ter uma remuneração inicial de 22 mil, 23 mil reais. Isso faz muita diferença na sua vida. Isso transforma a sua vida e daquelas pessoas que estão ao seu redor, que você ama. Eu tenho certeza que sim, né? Então isso é uma grande inspiração para que você possa, então, seguir de forma constante na sua preparação desde já. E vamos ver em termos de remuneração líquida, o que isso representa. E aqui eu trouxe para vocês exemplo de um auditor que aprovou no último concurso, data de ingresso no órgão aqui em 1º de julho de 2022, portanto é servidor do último concurso, primeira chamada, passou ali dentre as vagas, foi chamado. Imagina, gente, essa prova, olha só isso aqui, né? Foca aqui em mim. Essa prova, ela aconteceu em março de 2022. 20 de março de 2022. Em 1º de julho, o servidor que aprovou ali nas vagas, na primeira chamada, ele foi chamado em 1º de julho. Então, essa prova aconteceu dia 20 de março, em 1º de julho, ele ingressou no órgão. 1º de julho, isso dá o quê? Março, 20 de março, abril, maio, junho. 3 meses. 3 meses após a prova, essa pessoa estava ingressando no órgão com uma remuneração naquele momento de 20 mil e hoje com uma remuneração atual de 22.977, mais verbas indenizatórias, como por exemplo auxílio alimentação, auxílio saúde de 1.568, o que dá hoje, esse servidor que entrou em 1º de julho de 2022, ele tem hoje um valor líquido de R$ 18.847. Então, esse auditor que passou no último concurso e ingressou em 1º de julho de 2022, hoje está recebendo líquido. Veja aqui valores de maio de 2024. Recebendo líquido R$ 18.847.
R$ 1.847. Então, esse é o valor líquido de um auditor recém-empossado, vamos dizer assim, né? Aqui é a tabela remuneratória do cargo de técnico, então nós estamos falando de um cargo de nível médio que tinha ali em maio de 2023 a remuneração inicial de 7.900, hoje de 8.148. Então, em 2024, essa remuneração inicial seria de 8.124. Se você entrasse em 2025, muito possivelmente a sua remuneração será inicial de 8.400, em 2026 de 9.265, tá? O inicial do técnico nesse caso, quando os últimos aprovados entraram, era de 7.938. Aí vamos ver aqui a situação de um técnico federal de finanças e controle do último concurso, também novamente esse caso aqui desse técnico do último concurso, ele ingressou ali na primeira chamada em 1º de julho de 22 e hoje ele tem uma remuneração básica bruta de 8.100 mais 1.300 de verbas indenizatórias, formando o valor líquido hoje, um servidor técnico de nível médio, líquido de 7.600. Então, ele põe no bolso 7.600 todo mês, um cargo de nível médio, tá? Então, essa é a situação em termos de remuneração. É uma remuneração, obviamente, que muda a vida da gente, né? Mudou a minha vida, mudou a vida desses servidores, desses auditores recém-empossados, desses técnicos recém-empossados. E, portanto, gente, vale muito a dedicação, né? Vale muito o esforço de agora em diante. Novamente, estamos falando de um esforço que é diluído no tempo, né? Lá na frente eu vou trazer para vocês a perspectiva do próximo concurso, quando a gente deve ter essa prova acontecendo, mas, novamente, é um esforço que é diluído, dado o tempo que teremos até a próxima prova, tá? Faz muito bem vocês se dedicarem desde já, de forma bastante comprometida, tá? A gente não está falando de cargas extenuantes de estudos diários, tá? Mas algo que seja regular, constante, que tenha um começo, meio e fim, algo organizado e planejado, uma preparação intencional, que vai te levar, quando esse concurso for realizado, novamente realizado, vai te levar a assumir não só, tá? Não só assumir em algum momento, mas assumir como esses servidores aqui, dentro das vagas e na primeira chamada, para não restar dúvida de que você vai ser nomeado desde pronto. Essa era uma preocupação minha, tá? E eu já, toda hora eu falo, mas assim, não tem como eu falar deste concurso sem já ir pontuando aqui sentimentos que eu tinha naquele momento de preparação, e isso era algo assim bastante intencional para mim, né? Era algo que eu pensava diariamente, hora após hora, durante o meu estudo. Eu não só quero passar, mas como eu quero passar dentro das vagas, porque eu estava sem trabalho, sem remuneração. Obviamente, novamente, depois eu vou contar essa história para vocês, como foi essa decisão de sair do trabalho para fazer essa preparação nesse pós-edital para a CGU. E assim, eu não tinha na minha cabeça outra opção senão passar dentro das vagas. Então, toda a minha preparação foi focada para estar dentre as vagas, para ser nomeado no primeiro ato, né? Então, assim, se vocês se preparam realmente de forma comprometida, de forma intencional, de forma acertada desde já, vocês fazem essa preparação para que quando chegue o momento da prova, não reste dúvida, né, de que você vai passar e vai passar dentro das vagas, para não correr nenhum tipo de dúvida que você vai ser nomeado, que você vai receber a sua remuneração no primeiro ato de nomeação, tá? Essa é a ideia, é nessa mentalidade que você deve seguir, é com essa visualização que você deve seguir nos seus estudos para que você faça o melhor estudo desde já, desde sempre, para que consiga, obviamente, alcançar isso que eu estou dizendo, tá? Porque, gente, é muito bom, né? É muito bom, faz uma diferença absurda na vida da gente. Eu imagino que vocês que estejam aqui acompanhando o vídeo não estão aqui à toa, né? Vocês são adultos, imagino, penso eu, estou falando de adulta para adultos e futuros adultos e auditores.
Então, sejam responsáveis, saibam exatamente o que vocês querem, né? Façam acontecer, porque é totalmente capaz e isso muda a vida da gente, né? E isso muda a vida da gente. Então, gente, novamente, não tem como eu falar sobre esse concurso sem rememorar vários sentimentos, várias emoções do que eu senti ao longo da minha preparação e do que realmente fez com que isso acontecesse num espaço de tempo bastante apertado, até eu diria, né? Mas vocês não precisam passar por metade do sufoco do que eu passei em termos de intensidade de estudo, né? Porque hoje vocês estão com uma informação ricos, né, de informação, estão com tempo e tempo vale ouro no mundo dos concursos. Vocês estão com tempo para essa preparação e precisam aproveitar, né, de forma inteligente todas essas moedinhas que estão aí a seu favor, tá? Com relação ao número de candidatos vagas do último concurso, foram 65.579 candidatos inscritos. Vejam que para o cargo de técnico federal de finanças e controle, a proporção de candidato vaga foi a maior possível, né? Foram 424 candidatos por vaga para o cargo de técnico. Na sequência, tivemos ali o cargo de correição, né? Então, a galera aí do direito, muito possivelmente, foi firme ali na área de correição, e depois a área de auditoria e fiscalização. Aí, por fim, tivemos a área de tecnologia da informação, que inclusive acabou nem preenchendo, né, as vagas necessárias. Então, isso é algo que muito possivelmente deverá se repetir no próximo concurso. É bastante previsível, inclusive, essa relação de candidato por vaga por áreas, tá? Com relação à estrutura da prova do último concurso, as provas aconteceram diferente, tá? Dos últimos concursos, como que eram as provas da CGU antes do concurso de 2022? P1, P2 e P3, sendo que era um fim de semana inteiro. Era o P1 no sábado à tarde, P2 no domingo pela manhã, junto com a discursiva de conhecimentos específicos, e P3 no domingo à tarde. Então, era um fim de semana inteiro de prova. Neste concurso específico, nós tivemos algo diferente, né? Nós tivemos, inclusive, uma prova muito menor, tá? O concurso de 2022 foi um concurso muito menor em termos de questões do que foi o concurso de 2012. Então, nós tivemos a prova apenas no domingo, manhã e tarde, de manhã com prova objetiva de conhecimentos básicos e prova discursiva, e no período da tarde conhecimentos específicos e especializados. Um ponto. A prova de técnico aconteceu no mesmo momento da prova de auditor, então você teve que escolher, ou você fazia técnico ou você fazia auditor. Então, retomando algo que eu falei lá atrás, você que tem um nível superior, ou está prestes de concluir o nível superior, ou está prestes de concluir o tecnólogo, eu já miraria a minha preparação sem pestanejar, sem dúvida, para o cargo de auditor, tá? Então, você que está nesse momento, na condição de concorrer para o cargo de auditor, ou concluindo a sua graduação, concluindo o seu tecnólogo, você já pode mirar a sua preparação para o cargo de auditor. Sem dúvida, gente, sem pestanejar, tá? O cargo de técnico, se novamente vier, e a previsão é que venha novamente vagas para técnico, e se isso novamente acontecer, você não tem que escolher entre técnico, não tem dúvida, não tem escolha, é auditor, entendeu? Porque você tem tempo para fazer essa preparação para o cargo de auditor, você tem esse tempo. Então, faça isso acontecer. Entende? Não fica esperando o tempo passar para você tomar essa decisão desde agora e você já se preparar para o cargo de auditor desde então. O cargo de técnico. Para quem será o cargo de técnico? Para aquela pessoa que não concluiu, que realmente não tem ou que vai começar a estudar muito lá na frente. Entende? E que aí vai se deparar, obviamente, poxa, eu não consigo nesse prazo, nesse tempo, me preparar para o cargo de auditor. Vou enfrentar o cargo de técnico. Mas se você está assistindo a esse vídeo, neste momento, ou num tempo muito prévio à data da prova da CGU, mira a sua preparação para o cargo de auditor. Confia, é possível.
É possível. Se você for regular, constante, se você for organizado, tiver um bom planejamento, se você for aluno do D7 de 7, mas não resta dúvida que você chegará muito competitivo na prova de auditor do próximo concurso da CGU, tá? Então confia em mim, confia em você, acredita na sua plena capacidade de fazer isso acontecer e já mira no cargo de auditor, tá certo? Com relação à estrutura da prova, aqui para os cargos de auditor, ali diversas especialidades, né? Conhecimentos comuns, básicos e específicos, então vejam, foram 30 questões de conhecimentos básicos e 40 questões de específicos. Em 2012 foi muito maior. Em 2012 os conhecimentos básicos foram 60 questões, mais 60 de específicos, mais 60 de especializados, mais a discursiva. Então foi sábado à tarde, domingo manhã, domingo tarde, mais prova discursiva. Então foi uma prova bastante razoável, bastante coerente, e se essa situação se replicar num próximo concurso, acredita, foca no cargo de auditor, que vai dar muito bom, tá? Vai dar muito certo, contanto que, obviamente, você faça uma preparação de qualidade, com eficiência, com planejamento. Mas é possível, é factível, entende? Coloca isso na sua cabeça, por favor. É porque eu tenho muita vontade que vocês sintam a capacidade, sabe? Porque isso, novamente, voltando às emoções lá daquela época, a questão da confiança, tá? A questão de eu confiar de que eu conseguiria fazer aquilo foi decisivo para a minha aprovação, foi decisiva para a preparação que eu fiz, tá? E aí eu queria muito passar esse sentimento aqui pela tela para vocês, sério, de verdade. Essa questão de você confiar, você acreditar que é possível, que você tem plena capacidade de fazer isso acontecer e você fazer isso acontecer, tá? Então confia, acredita. Eu quero muito gravar o vídeo em que eu conto como foi, porque foi algo para mim muito forte e muito emocionante. Até hoje, quando eu comento com os meus alunos, é algo que me emociona muito. A minha preparação para o concurso da CGU foi algo que eu comprei assim de corpo e alma. Essa preparação com toda a intensidade que foi, no curto espaço de tempo que foi, tá? Mas você não precisa por isso que eu falo que você não precisa se esforçar na intensidade do que eu me esforcei, porque eu fiz uma preparação num espaço de tempo muito curta. E você tem essa possibilidade de diluir e tornar essa preparação sustentável ao longo do tempo, entende? Mas, novamente, gravarei este vídeo. Então, conhecimentos básicos, língua portuguesa, língua inglesa, administração pública e políticas públicas. Então, vejam ali, língua inglesa. Lívia, não sei nada de língua inglesa, como é que eu vou me preparar para língua inglesa? Gente, não é decisivo, tá? Não é decisivo. Obviamente, se você tem capacidade de, numa preparação sustentável, numa preparação de médio e longo prazo, dominar todo o conteúdo, obviamente que você vai se preparar também para a língua inglesa, porque o objetivo é chegar muito próximo de acertar todas as questões de prova, né? No que for possível, né? Mas assim, dominar todos os conteúdos. Se você faz uma preparação de médio prazo, você tem total possibilidade de trabalhar para dominar o máximo de conteúdos e o máximo de matérias na sua prova, tá? Então, língua portuguesa, 15 questões. E, na sequência, administração pública e políticas públicas. Conhecimentos específicos, também comum a todos os cargos. Direito constitucional, administrativo, AFO, auditoria governamental e conhecimentos a respeito da CGU. E dali nós tivemos os conhecimentos especializados, 40 questõezinhas para cada uma das áreas. Auditoria, correição e TI, né? A auditoria, nós temos ali algo bastante equilibrado no tocante às matérias, auditoria governamental, contabilidade pública, avaliação de políticas públicas e finanças públicas. São todas igualmente, de fato, tá? São todas igualmente importantes para o cargo de auditoria e fiscalização. E nos conhecimentos específicos para a área de correição, a gente vê ali um destaque maior para o direito administrativo sancionador, porque realmente é o conteúdo mais importante para a área de correição, tá? Tal qual isso poderia vir no próximo edital, sem tirar nem pôr, tá? E a área de TI,
ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, bancos de dados, infraestrutura tecnológica, segurança da informação. Quem se prepara para a área de TI? Quem se preparou para a área de TI em 2024 e que fez IPEA, Bacen, MPO, STN, CNU, gente, vocês estão numa possibilidade absurda de fazer uma excelente prova no próximo concurso da CGU. Eu espero, obviamente, que passem em 2024, mas caso contrário, que se mantenham firmes e fortes, tá? Porque vocês têm total condição de fazer excelente prova no próximo concurso da CGU, se você mantiver o seu estudo até lá, tá? Porque todos esses conteúdos aí dos conhecimentos especializados vocês estudaram para o IPEA, STN, MPO, CNU, Banco Central, tá bom? São os mesmos conhecimentos, você só vai estar fortalecendo o domínio, identificando as fragilidades, resolvendo questões, né? Identificando fontes de cobrança importantes para cada uma dessas matérias, tá certo? Mas importante que vocês sigam no propósito de vocês de serem aprovados. Isso que é o mais importante. Ordem de importância das matérias, nós temos ali língua portuguesa, administrativa constitucional, administração pública e políticas públicas, então das matérias comuns, essa é a ordem de importância das matérias em termos de números de questões, tá? Nada diferente do que a gente já poderia supor com relação às matérias da área de controle, porque QIAFO, que é uma matéria importante da área de controle, aparece ali apenas, né, com esse percentual, porque foi a matéria específica para todos, né? Mas para quem faz auditoria e fiscalização tem um peso maior essa parte de orçamento público, tá? Aqui a estrutura da prova de técnico foi uma prova composta por conhecimentos básicos e específicos, foram 80 questões. Então, nos básicos, então vejam, o raciocínio lógico veio só para o cargo de técnico. Livre, essa é uma tendência? Tá? Essa é uma tendência do raciocínio lógico, ou a estatística, ou a matemática financeira, basicamente, raciocínio lógico, tá? No cargo de técnico está presente, no cargo de auditor, não. Por isso que, novamente, eu vou apresentar aqui para vocês uma proposta de ciclo de estudos e definindo prioridades das matérias. Eu vou trazer para vocês por que eu colocaria essa matéria posteriormente, tá? Posteriormente, porque existem outras matérias mais relevantes para você estudar inicialmente em termos de extensão e complexidade da matéria, tá? Com relação às discursivas, tanto o cargo de técnico quanto o cargo de auditor apresentaram discursivas. O cargo de técnico sobre a atualidade e o auditor sobre as matérias específicas, administração pública, constitucional, administrativa e AFO, que normalmente realmente são as matérias realmente que são objeto das discursivas da área de controle, em especial direito administrativo e AFO, tá? Então prestem atenção porque concursos da área de controle, concurso da CGU, ele não existe, não funciona sem as discursivas, tá? Eu vou deixar linkado aqui um outro vídeo que eu comentei em detalhe a respeito da discursiva da prova da CGU, para que vocês, inclusive, aproveitem essa discursiva da prova da CGU em algum momento, para treinar a preparação de vocês para as discursivas, que é algo que, se você se prepara para a área de controle ou para a CGU, você já deve dar por certo que você deverá, em algum momento, né, quanto mais cedo melhor, se preparar para as discursivas, tá? Essa foi a discursiva de técnico, caiu um tema de atualidades bastante previsível naquele contexto, né? Uma redação sobre pandemia no ambiente de trabalho e de estudo, falando sobre os impactos, né, e benefícios e prejuízos do estudo e do trabalho à distância no contexto da pandemia, tá? Foi uma redação bastante interessante, inclusive. E as discursivas do auditor, que foi uma dissertação de 90 linhas e uma discursiva de 15 linhas sobre leis de licitações. A 8666 a gente sabe que já está revogada desde o final de dezembro de 2023 e hoje vale apenas a 14133, lei importantíssima, de suma importância se você estuda para a área de controle, tá? A dissertação caiu ali diversos tópicos, diversos assuntos
desde LRF, desde PPA-LDO LOA no texto da Constituição Federal, finalidade, sistema de controle interno, que é aquele artigo 74 da Constituição Federal de 88, citou ali 3 princípios orçamentários para que vocês discorressem. Então, assim, foi uma dissertação bastante interessante, né? E se você fez uma preparação bastante adequada para esse concurso, estudando realmente aqueles pontos relevantes do texto da Constituição Federal no que toca a área da gente, né, os artigos 70 a 74 da Constituição Federal, os artigos 165 a 169 da Constituição Federal, a LRF, que é outra lei muito importante para a nossa área de controle, você, obviamente, se daria muito bem nessa dissertação, tá? Fica aí essa proposta, inclusive, de discursiva da CGU para que você treine, porque ela é muito boa. E aqui, um ponto importante do nosso vídeo de hoje é a questão de definição de prioridades, tá? Eu falei em todo momento desse vídeo que a preparação para o concurso da CGU ela é uma preparação de médio e longo prazo. Então, se você, neste momento, pensa em se preparar para o concurso da CGU e faz muito bem que você pense, porque esse concurso vai acontecer em breve. É um excelente concurso, tanto em termos de ambiente de trabalho, de qualidade do trabalho e de remuneração. E, portanto, é muito salutar que você pense sobre isso, mas não só que pense, que haja no sentido de ser aprovado no próximo concurso, porque, novamente, é totalmente factível, né? Mas, como eu estava falando, é uma preparação de médio prazo, uma preparação de médio e longo prazo. O que isso significa, Lívia? Em que isso implica? Implica dizer que ao longo da sua preparação para este concurso, existirão outras provas que é muito importante que você faça, entende? E daí não só provas da área de controle, como provas de concurso de modo geral, né? Eu sei que muitas pessoas veem o chamado concurso escada como um caminho, é um caminho, entendeu? Não foi um caminho para mim, e depois no vídeo oportuno eu falo por que não foi um caminho para mim, mas é um caminho, sim, é um caminho bastante razoável no sentido de te dar fôlego para continuar seguindo e brigando por um concurso maior, aquele concurso que possivelmente vai ser o seu concurso de final de carreira, né? E esses concursos eles vão existir ao longo da preparação do seu concurso para a CGU. E um exemplo que eu já trago aqui para vocês, e, né, já querendo, inclusive, já passou, eu acho, né, o momento de inscrição. Mas outros concursos virão, como, por exemplo, o TRF5 e outros concursos da área administrativa, ou mesmo um concurso ali na Secretaria de Planejamento do seu estado, ou na prefeitura do seu município, entende? Então, esses concursos existirão ao longo da preparação do concurso da CGU e seria muito interessante que você fizesse, tá? Fizesse no sentido de aproveitar a sua preparação, porque você já vai estar fazendo uma preparação para um grande concurso, e essa é a vantagem de você começar a sua preparação para concurso público mirando em um concurso grande, sabe? Isso foi uma realidade para mim e não teve esse concurso escada no meio, e depois eu explico por quê. Mas é muito importante você começar a sua preparação para concurso mirando no alto, mirando em algo muito grande, né? Como esses concursos de controladorias, como esses concursos de tribunais de contas, da Receita Federal, dos fiscos estaduais grandes. Por que, Lívia? Por que é importante eu mirar no alto? Porque você vai estar trabalhando ali na sua preparação com um conjunto muito grande de matérias. E nesse conjunto de matérias cabem dentro dele diversos concursos, entende? Diversos concursos. Então, eu quis, assim, trazer para vocês nesse vídeo essa possibilidade, porque eu sei que é uma realidade, é uma necessidade de você passar em algum concurso para você ter esse fôlego e se garantir de forma equilibrada, né, inclusive mentalmente, na sua preparação para um concurso maior. E você consegue, com esta preparação, de verdade, você consegue com esta preparação para o concurso da CGU fazer diversos outros concursos, inclusive fora da área de controle, tá? Muitos concursos virão na área de controle, virão, mas talvez não seja o concurso no município que você quer,
no estado que você quer e que talvez com aquela remuneração não seja uma remuneração satisfatória para você mudar do seu estado, mudar da sua região, entendeu? Então eu trouxe para vocês algo aqui bastante concreto, bastante pragmático, do jeito que eu gosto de ser e de agir, tá? Para que vocês tenham a possibilidade de mudança real e neste momento, para aqui agora, entende? Então digamos que você tem ali, e eu vou trazer para vocês um mapa de concursos da área de controle, concursos, tribunais de contas lá na região norte, região na Bahia, no Acre, no DF, enfim. Mas você tá lá no município de Santa Catarina, né? E vai ter um concurso na sua prefeitura ou na prefeitura vizinha e você quer ter a oportunidade também de fazer esse concurso e você consegue fazer esse concurso sem precisar, né, grandes mudanças de destinos e de rotas com uma remuneração que não seria aquela remuneração do topo, entendeu? Então você consegue com essa preparação e realizando essas provas e aprovando nesses concursos que vão te dar um certo conforto e um certo fôlego para que você permaneça na preparação de médio e longo prazo para o concurso do TCU, para o concurso da CGU, tá certo? E aí, Lívia, quais são essas matérias que eu poderia já utilizar na preparação para esses outros concursos todos que eu tenho a possibilidade de fazer? Então, assim, eu defini essas matérias em ordem de grandeza, de extensão, mas também em ordem de presença nos demais concursos. Língua portuguesa, administrativo, constitucional, AFO, administração geral e pública, elas são matérias presentes em absolutamente 99,9% de todo e qualquer edital de concurso público, tá? Então, são matérias de concurso. Se você estuda para concurso público, você tem que estudar essas matérias. Então, faz sentido você iniciar a sua preparação por essas matérias, ficar muito bom nessas matérias e a partir daí você ir definindo aqueles outros grupos de matérias que você vai incluir no seu planejamento de estudos a partir do que começa a se avizinhar em termos de concursos que você poderia fazer e que você gostaria de fazer e que se fizesse e passasse, você efetivamente assumiria, tá? Então, começaria a sua preparação por essas matérias. E, Lívia, TI, análise de dados. TI, análise de dados é uma tendência, é uma realidade. Em que nível de complexidade? Vai depender do concurso. Um concurso menor, informática básica. Um concurso mais ou menos, para grande, tecnologia da informação. Um concurso maior, análise de dados. Tá? Mas é algo que você vai acrescentando e aprofundando nos seus estudos de maneira gradativa, tá? Mas começando por essas matérias, você já teria a possibilidade de fazer diversas outras provas. E é isso que eu quero que você pense nesse momento, tá? No sentido de te dar a possibilidade de fazer diversas outras provas ao longo da sua preparação. Agora, Lívia, eu faria uma prova em outro Tribunal de Contas, em outra controladoria, e faria muito sentido para mim passar e ir com essa remuneração daquele concurso. Quais matérias eu agregaria a partir daí? As matérias específicas do cargo, tá? E quais seriam essas matérias? Para a área de controle, auditoria governamental, controle interno e externo, contabilidade pública, contabilidade geral, com um asterisco gigante aí, porque existe uma tendência dessa matéria de contabilidade geral sair dos concursos da área de controle, tá? Existe a tendência, então também deixaria ela em stand-by. Políticas públicas, avaliação de políticas públicas e finanças públicas. E, por fim, aquelas matérias que são menores, que em termos de números de questões são menores na prova e que acabam não sendo decisivas na sua aprovação, tá? Estatística, raciocínio lógico, língua inglesa, direito civil, processo civil e direito penal, que por vezes aparecem em editais da área de controle, tá? Então, pega esse desenho, vê se faz sentido para você. Obviamente, Lívia, eu já domino língua portuguesa, constitucional e administrativo. Óbvio, você vai passando para as demais matérias, entende? Mas se você caminha desse jeito, você tem a possibilidade de fazer diversos concursos ao longo da sua preparação para o concurso da CGU, tá? E, obviamente, quanto maior o concurso, quanto maior a complexidade do concurso, você tem que atentar
para aqueles conteúdos ali que, em geral, estão presentes no direito administrativo e inconstitucional com relação às jurisprudências e as legislações que estão no direito administrativo. A Lei 14.133, que é a Lei de Licitações e Contratos, a 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 9.784, que é a Lei do Processo Administrativo, a Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Federais, no caso, e aí vai depender de qual âmbito que você está fazendo a prova, se estado ou município, porque varia essa legislação, a LGPD, a Lei 13.709 e a LAI, a 12.527, tá? Então, é importante que você inclua na sua preparação esses normativos, eles são muito importantes. O entendimento das jurisprudências no âmbito do direito administrativo e do direito constitucional são muito importantes, principalmente se a gente vai ampliando o tamanho do seu concurso, tá? Controladorias maiores, tribunais de contas maiores e, obviamente, CGU, TCU, isso é o básico, tá? As jurisprudências nos direitos e as legislações é o básico na sua preparação, tá? Se você quer, inclusive, saber como se preparar de forma organizada, planejada e eficiente para todos esses conteúdos, você vem fazer parte do D7 de 7, da mentoria do D77, para que você consiga fazer isso de forma constante, regular, organizada e planejada desde então, tá? Proposta de ciclo de estudos. Veja, como é um planejamento de estudos de médio prazo, a carga horária ela pode ser menor. Eu coloquei nessa sugestão 3 horas de estudos diárias. Lívia, pode ser 2? Pode, contanto que você seja regular, contanto que você seja constante na sua preparação. E as matérias que vão compor o seu ciclo de estudos inicialmente depende muito do estágio em que você está, do contexto em que você está. Se você já domina essas matérias que estão no ciclo, você começa a colocar as matérias que estão abaixo, obviamente, mantendo aquelas matérias que você já estudou no modo de revisão e exercícios, né? Se você está começando agora, faz bem você começar por esse ciclo de estudos sugeridos, que são aquelas matérias básicas, que são as matérias que estão nesse primeiro círculo e aquelas que te darão a possibilidade de estar bem preparado para diversas outras provas, tá certo? Perspectivas para o próximo concurso. Lívia, qual que é a situação atual do concurso da CGU que está dentro da validade e qual é a perspectiva para o próximo? O concurso foi prorrogado, portanto ele vale até junho de 2026. Isso significa que só poderá ocorrer prova em junho de 2026? Não. Essa prova ela poderá ocorrer na medida em que os candidatos que ainda restam aprovados sejam nomeados. Então, houve neste momento solicitação de novas vagas, solicitação para a realização de novo concurso com 550 vagas. Então, se houve, é porque realmente há necessidade, tá? A necessidade é real. Então, foram solicitadas 470 vagas para auditor, 80 para técnico. Com relação aos excedentes, foi autorizada recente a nomeação de 30 candidatos aprovados dos excedentes, tá? E ainda restam 48 candidatos aprovados a serem nomeados. Então, tão logo esses candidatos sejam nomeados, este concurso poderá ocorrer, tá? Então, a publicação do edital, ela pode ocorrer ainda em 2025? Pode, esse concurso pode ser realizado início de 2026? Sim, e eu tô sendo, inclusive, bastante, como que eu vou dizer, prudente, né, em colocar esse concurso a ser realizado no primeiro semestre de 2026, mas eu acho que é um cenário bastante coerente, tá? Publicação do edital em setembro, segundo semestre de 2025, com provas acontecendo no primeiro semestre de 2026. É um cenário bastante coerente para o concurso da CGU acontecer. Muito antes deveremos ter o concurso do Tribunal de Contas da União, como destacamos aqui nesse quadro, tá? Então, esses são os concursos previstos da área de controle no biênio 2024-2026. Então, TCU, CGU e TCDF, talvez nessa ordem, tá? TCU acontecendo primeiro, na sequência CGU e depois um novo concurso do TCDF. Além desses, Lívia, dos concursos centrais no Distrito Federal, temos diversas outras previsões de concursos de controladorias e de tribunais de contas, que foi aquilo que eu estava mencionando
com vocês a possibilidade de vocês, obviamente, aproveitarem uma preparação específica da área de controle para fazer diversas provas, como aproveitar aquelas matérias que são coincidentes, matérias básicas de concurso, para fazer a prova no seu estado, na Secretaria de Planejamento do seu estado, na Secretaria de Orçamento do seu estado ou do seu município, enfim. Essa é uma preparação que te dá a possibilidade de prestar diversas outras provas ao longo da sua preparação, entende? Obviamente que se vem uma preparação de uma controladoria geral ou de um tribunal de contas que faz todo sentido você fazer e efetivamente ir ao ser nomeado, ao ser aprovado, excelente, melhor dos mundos, melhor dos cenários, porque é uma única preparação que você aproveita para todos os concursos da área de controle. Tá? Agora eu quero que você pense de forma bastante racional e intencional. Se você mora em Santa Catarina e você fizer um concurso do TCM Rio, TCE Rio, e você for aprovado, você vai para lá? Entende? Você vai? Então, assim, essa é uma ideia que eu gostaria que vocês imprimissem em vocês desde já, essa preparação bastante intencional, porque isso faz com que você enxugue o seu foco e aumente as suas chances de sucesso, entende? Quando você reduz, então, tipo, diante desse mapa, para onde você iria se você efetivamente passasse? Então, é para esse que você tem que se preparar, entende? Não adianta você, vou aproveitar todos esses concursos e vou sair viajando, porque às vezes você perde tempo numa matéria específica daquele concurso, você perde dinheiro, você perde, né, com passagem, inscrição, hospedagem, viagem, perde tempo no estudo para algo que você passando você não assumiria, entende? Então faz mais sentido você focar num rol menor, mas que seja razoável dentro do seu contexto familiar, dentro das suas expectativas, entende? Porque aí a chance de você aprovar é muito maior, a chance de você aprovar mais rápido é maior, entende? Então pensem, usem esse mapa, inclusive para vocês traçarem planos mesmo, sabe? De preparação. O que eu colocaria aqui numa ordem de prioridade? Se esses 3 concursos aqui saíssem ao mesmo tempo, qual que seria a minha prioridade, sabe? Isso é muito importante, e para que você consiga fazer uma preparação o mais focada possível, porque quanto mais focada for a sua preparação, maior a sua chance de sucesso. Tá bom? Eu espero que vocês aproveitem muito este vídeo. Acabou que eu falei muito a respeito da minha preparação. É um sentimento grande, né, de falar sobre um concurso que é o seu concurso, foi o seu concurso. Você acaba revivendo muitos sentimentos, muitas emoções, né? E acabei trazendo isso para vocês. Eu espero em algum momento trazer isso para vocês em um vídeo específico, contando a história de fato, como que foi a minha preparação, porque eu gosto muito de mencionar essa preparação. É algo que eu sempre trago para os meus alunos na mentoria, tanto a questão da confiança, de acreditar em si e de fazer uma preparação bastante assertiva, intencional, entendeu? Focada, direcionada, para você conseguir. Sabe a águia que mira no objetivo, que mira no foco e ela vai reta e ela acerta? É exatamente isso que eu espero de vocês. É exatamente isso que eu quero para vocês. Que vocês sejam certeiros na decisão de vocês, no foco de vocês, que afunilem o foco de vocês para que vocês sejam o mais assertivos possível em menor espaço de tempo e consigam não somente a aprovação, tá? Mas a efetiva nomeação. E efetiva nomeação no número de vagas, tá? É isso que eu desejo para vocês, que vocês sejam aprovados e efetivamente nomeados dentro do número de vagas, para que sejam nomeados no primeiro ato de nomeação, tá? Isso que eu desejo, eu espero realmente que vocês consigam fazer uma preparação desse nível e, obviamente, querendo fazer uma preparação desse nível, estou à disposição na mentoria do D7 de 7, onde eu faço um acompanhamento muito completo com os meus alunos e muito de perto,
porque esse é o tipo de concurso que exige esse tipo de dedicação e é essa dedicação que eu dou para os meus alunos para que eles consigam, no menor espaço de tempo, a aprovação e a efetiva nomeação que eles desejam, tá bom? Assim como fez aqui, vou trazer para vocês a aluna... não trouxe aqui a aluna Renata, que aprovou tanto no IPEA em 2024 quanto no Tribunal de Contas do Estado de Goiás, agora em 2024, aluna do plano de 32 semanas semanais, que fez uma excelente preparação em um curtíssimo espaço de tempo, bastante focada, bastante direcionada, com bastante comprometimento, mas que resolveu o problema e que agora está de volta para fazer uma nova preparação para o Tribunal de Contas da União, tá? Então eu espero que vocês galguem os sucessos de vocês num curto espaço de tempo, porque a gente precisa resolver a vida da gente, né? E quanto mais assertivo você for, quanto mais objetivo você for na sua preparação, maiores as chances de sucesso, tá bom? Então, se você quer fazer esse acompanhamento completo para acelerar a sua aprovação, você aponta seu celular para o QR Code, conversa com a Luísa, que ela vai te explicar como funciona a mentoria e a possibilidade de você ingressar no plano de 8, 16 ou 32 semanas para ter um acompanhamento personalizado e completo e assim avançar com eficiência e qualidade nos seus estudos, como estes concursos requer e merecem, tá bom? Desejo a vocês bons estudos, mantenham-se confiantes, mantenham-se crentes de que é possível fazer uma excelente preparação e façam. Tá? Eu desejo o melhor para vocês, que vocês abracem o concurso seja o concurso da CGU, espero que sim, espero estar falando aqui com futuros colegas, com futuros auditores e auditoras da Controladoria Geral da União, para que a gente possa seguir fazendo um excelente trabalho, não só no órgão central, assim como nas unidades regionais, tá bom, gente? E formem-se, né, ao longo da preparação de vocês, grandes auditores. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijinho. Até mais. Tchau.